Muito bem-vindos de volta. Estamos falando sobre o voto consciente no programa da CIA News na TV. Hoje, nos estúdios, conversando com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Apucarana, o empresário Júnior Sereia. Abordamos a importância, o objetivo desse projeto do voto consciente, falamos sobre aí as entidades que estão nesse projeto, nesse processo, né, pré-eleitoral, porque estamos antes das eleições, juntamente com a CIA, mas a campanha já está nas ruas, a campanha já começou já praticamente uma semana. Júnior, como é que vocês tiveram as adesões? Como é que foi o propósito e o projeto para a adesão dessas entidades que estão com vocês? Como é que vocês agregaram isso? Pois é, César, nós fizemos um convite, primeiramente, a algumas entidades mais próximas, né? Nós tivemos lá uma primeira reunião com a OAB, Civana, Civale, alguns membros de clubes de serviço que estavam com a gente, que até fazem parte da diretoria da Associação Comercial. E ali, naquela reunião, se decidiu que nós iríamos realmente fazer a campanha pelo voto consciente. Passado esse momento, convidamos as outras entidades, né, mais próximas também, que fazem parte aí de um círculo já de convívio da Associação Comercial. Sempre estão em parceria com a entidade. Então convidamos, fizemos uma reunião maior com a OAB, Civana, Civale, Cicobi, as lojas maçônicas, os Rotary Clubes, os Lions Clubes, a representante da Igreja Católica, representante também do Conselho dos Pastores, né, das igrejas evangélicas. E nessa reunião maior se decidiu então que a gente iria trabalhar na conscientização do eleitor de Apucarana no sentido de valorização do voto. Porque é isso que é importante ressaltar, valorização do voto, porque todos têm candidatos, todos têm correntes de pensamento, todos têm correntes de ideologias, mas combater a compra de voto, combater o caixa 2, combater o mal político é a tarefa de todos. Então, nesta reunião maior, se decidiu então que iríamos fazer essa campanha pelo voto consciente, levando ao eleitor de Apucarana a informação de que ele é responsável pelos representantes que temos na Câmara de Vereadores. E pelo passado recente que tivemos aí, né, muita turbulência na cidade de Apucarana, no meio político, né, então, com certeza, nós temos que levar essa mensagem de que elegendo bons candidatos, nós conseguiríamos ter mais tranquilidade na política de Apucarana. Nessa primeira semana, a Justiça Eleitoral de Apucarana, em comum acordo com as 3 coligações, que nós temos 3 candidatos a prefeito em Apucarana, decidiu-se que não teremos aí carros de som nas ruas. Isso leva a crer que os candidatos têm que fazer mais o corpo a corpo. Dentro desse prisma do voto consciente, é uma avaliação positiva. Claro, é uma avaliação muito positiva, porque vai fazer com que os candidatos andem mais e entrem mais em contato com o seu eleitor, que ele se coloque mais à disposição da pessoa com quem ele acredita representar. Então, essas campanhas muito grandes, né, com grandes gastos, ela só maquia realmente quem o candidato é, porque somente no contato, tanto pessoal como no dia a dia, a gente vai conhecer um pouco das pessoas. Então, com essa restrição do carro de som, com essa restrição dessa maneira de se fazer marketing, né? Porque o político tem que fazer política e não marketing. Eu acho que aí tem um grande problema para ser resolvido, né? Nós temos que conhecer mais o político e menos a sua agência de publicidade, não é verdade? Nada contra as agências, mas eu acho que no caso da política, esse contato, né, do político com o eleitor é fundamental para que o eleitor entenda quem é que ele vai votar e, com esse voto, valorizar ainda mais a cadeira da nossa Câmara de Vereadores, que é muito importante para o município, né? O vereador, ele tem um papel fundamental aí na vida da cidade, na definição de políticas públicas, da definição de rumos da economia da cidade. Então, o vereador é uma peça muito importante para a cidade. Você comentou a respeito das entidades, citou aí a igreja, os evangélicos e também a Igreja Católica. Há uma cartilha que as igrejas prepararam e as igrejas toda semana, quiçá todos os dias, estão aí em contato com seus fiéis, com seus seguidores. Como é que a comunidade tem acesso a essas cartilhas e como é que isso deve ser disponibilizado? Porque é uma grande ferramenta também à disposição
tanto do eleitor, cidadão, quanto também do candidato, que pode usar isso como viés para poder saber se rumar e se preparar para as eleições. Pois é, nós tivemos acesso a essa cartilha, né, esse manual do voto. Ele foi trazido para a gente por essa colaboração da igreja, né, nessa reunião. Então, achamos muito rico o material, porque ele traz lá as funções do vereador, as funções do prefeito, o que um bom candidato ele tem que ser observado e o que tem que ser coibido, né, em uma campanha política. Então, é um manual muito interessante. Ele foi colocado à disposição pela Igreja Católica, né, é um manual do voto. E a gente tem visto, né, isso ter sido colocado nas assembleias. O assunto está nas assembleias, não que eles tenham um candidato próprio, mas cada vez que o cidadão falar em política e começar a discutir a política, é importante. Porque esse mito de que política, religião e futebol não se discute, é um mito que só favorece o mal político. Né? Porque cada vez que a gente para de falar do assunto, o assunto vai crescer por caminhos que a gente não sabe como se decide. Agora, cada vez mais que a comunidade for politizada, que ela tiver posições, que ela tiver realmente o conceito do que é um político, do qual que é o papel dele. O papel do vereador, por exemplo, não é de pagar conta de energia de ninguém, conta de água de ninguém, não é de dar cesta básica para ninguém, porque isso é se aproveitar da carência da pessoa. Ele está se aproveitando da necessidade das pessoas para conseguir um voto. E a única garantia que o eleitor vai ter é que ele vai continuar dependendo do mesmo jeito, porque esse indivíduo que pratica esse tipo de coisa, ele vai continuar fazendo com que a pessoa continue lá na dependência, porque daqui a 4 anos ele vai voltar a pedir o mesmo voto. Então nós precisamos de candidatos empreendedores que ajudem a cidade a criar emprego e renda para cada vez mais diminuir essa dependência, né, de favores, de pequenas concessões, porque a máquina pública tem que dar amparo ao cidadão. Quando é assistência social, né, isso é papel da prefeitura, não do vereador. Quando é assistência médica, é papel da prefeitura, não é do vereador. Né? As filas têm que estar garantidas, né? Não é porque esse vereador faz um favor que o outro cidadão que estava na hora do seu atendimento foi passado para trás. Por que ele foi passado para trás? Porque alguém influenciou. Então, é isso que nós temos que combater. Porque se nós não combatermos isso, a única garantia que teremos é que cada vez mais esses favores continuem perpetuamente. E é isso que nós temos que combater. Pode ser. Há muito tempo atrás, esse assunto com certeza não renderia tanta conversa, né? Tantas palavras e tantos termos que vieram à tona de 3 anos para cá com a evolução da Lava Jato. E como tem evoluído. Hoje em dia, 80% da população, é sabido, apoia a Operação Lava Jato na figura do juiz Sérgio Moro, que realmente virou uma personalidade falando de justiça e principalmente falando em atos contra a corrupção em todo o país. Falando nisso, é claro, um projeto desse não tem como se formar fora do viés da legalidade, principalmente no que tange à justiça eleitoral. Como é que vocês tiveram apoio tanto do Ministério Público Estadual quanto do Judiciário Eleitoral de Apucarana? Pois é, nós convidamos, né, a promotoria para dar uma explanação para as entidades participantes. Né? Nós tivemos lá a presença do promotor Gustavo. Ele estava com a gente, ele nos esclareceu o que se poderia ser falado, o que se poderia fazer, e viu com muito bons olhos a preocupação da comunidade com relação à eleição. Porque é nesse momento que nós vamos escolher, né, os próximos vereadores, que nós vamos definir como vai ser o quadro político dos próximos 4 anos. Então, ele nos colocou as informações de que nós temos que falar da necessidade de se valorizar o voto, nós temos que coibir o Caixa 2, nós temos que coibir grandes gastos em campanha, porque tudo isso tem um custo para o município. Então, ele nos deixou tranquilo e nos encorajou a fazer essa campanha junto com as demais entidades, né, que sozinho a Associação Comercial não faria nada, mas juntamente com todas essas outras entidades que fazem parte da cidade, com certeza a gente vai chegar a algum lugar, vai conseguir influenciar o cidadão a pensar no seu voto.
Como é que a Associação Comercial hoje vê a evolução também do acompanhamento do Observatório Social de Apucarana junto aos poderes, tanto executivo quanto legislativo? Mas o Observatório Social tem vários viés de atuação. A principal viés de atuação dele é o acompanhamento dos gastos, né, do orçamento do município. Mas ele tem, nos últimos anos, aí, participado um pouco, né, da atividade política, de controle da atividade política. Mas é um papel secundário do Observatório Social. O principal papel dele é acompanhar o gasto público. Mas a gente vê que ele tem cumprido o papel de forma transparente, de forma honrada. Ele fez uma lei de iniciativa popular, ele esteve aí na mídia, mas com certeza sempre com a preocupação com a cidade de Apucarana e não com a preocupação de esse ou aquele indivíduo. Então, o bem maior, que é a cidade, está protegido, o Observatório Social tem cumprido o papel dele, a gente tem um bom contato com a diretoria do Observatório Social, ele é mantido, né, por várias entidades, ele é uma entidade da cidade, né, ele não é político, então ele é uma entidade que às vezes se confunde, né, porque ele foi jogado, né, nesse combate à má política, né, mas infelizmente tem o ônus e o bônus. O bônus é que ele ficou muito conhecido, né, porque se fala muito do Observatório Social, né? Tem vereadores que falam demais do Observatório Social, mas porque sentem-se pressionados. Mas o principal papel do Observatório, que é acompanhar o gasto público, ele está realizando, e a gente fica feliz que nós temos aí em Apucarana instalado esse órgão, que é de representação da comunidade também, né, César? Muito bem. Para você, assinante, que está ligando sua TV agora, está nos acompanhando, nós estamos conversando nos estúdios da TV Mais de Apucarana, numa parceria da TV Mais Apucarana com a Associação Comercial sobre o Voto Consciente, programa semanal que estará toda semana trazendo, a todo o programa trazendo uma entidade, um representante de entidade, abordando essa questão de fundamental importância nesse período eleitoral. Até as eleições estaremos abordando esse assunto. Falamos até agora para o recado para o anunciante, né? para o nosso assinante, melhor dizendo. E agora o recado para o candidato. Os candidatos, temos 130 candidatos, 133 candidatos a vereador em Apucarana, além dos candidatos a prefeito e vice. O recado do projeto Voto Consciente que a associação e que o próprio projeto dá para os candidatos, Júnior, qual seria? Bom, o recado é que ele faça uma campanha transparente, que ele faça promessas execuíveis, que ele leve uma mensagem de verdadeira, que ele consiga levar para o eleitor o que realmente é possibilidade de ser executado. As promessas extravagantes, as promessas de grandes obras, isso não é papel do vereador, isso não é papel do indivíduo, né? Grandes projetos, sim, né? Influenciar projetos, mas principalmente vamos coibir, né? Vamos fazer uma campanha simpática, uma campanha positiva, uma campanha de proposições para que a cidade melhore, a cidade tenha um ambiente de melhoria, de prosperidade e que a Apucarana consiga evoluir, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, com a instalação da UTF-PR em Apucarana, uma mudança no perfil da cidade. Então, vamos fazer uma campanha responsável, fazer uma campanha política limpa e que o apucaranense seja o grande ganhador aí do resultado dessas eleições, né? E, principalmente, coibir o Caixa 2, coibir ações que não trazem para a política nada de bom, né? Então, com isso, a gente acredita que bons candidatos serão eleitos. Muito bem, conversamos aqui no estúdio, nesse primeiro programa do projeto ACIA News na TV, sobre o voto consciente. Conversamos aqui com o presidente da Associação Comercial de Apucarana, empresário Júnior Sereia, a quem já nós agradecemos a disponibilidade de antemão para trazer esse projeto de extrema importância para o cidadão apucaranense. E aqui começa, com certeza, se não primeiro mudar a cidade, mas mudar a consciência do cidadão, que a cidade nada mais é do que o nosso sentimento do cidadão onde moramos, né, Júnior? É isso mesmo, né? Nós somos todos responsáveis pela cidade.
E a política é um desses detalhes, né? Nós temos aí a produção, o trabalho, o serviço, e a política ela está com a gente. Então vamos participar do processo, vamos ajudar a ter uma Apucarana cada vez melhor, elegendo pessoas que realmente estejam comprometidas com as grandes causas da nossa cidade. O programa CIA News volta na próxima semana com mais uma entidade, mais um debate importante sobre o voto consciente. A CIA News na TV Mais Apucarana.